Bem com o Pão. Olá, irmãos, voltamos aqui para o terceiro bloco desse programa, hoje conversando com a irmã Vera Ibner, aqui na cidade de Feliz. Viemos de longe hoje para conversar com a irmã Vera, que beleza. Olha, é muito bom a gente ter comunhão com os irmãos por todo esse país e quem sabe também fora, né? Já temos irmãos que estão fazendo missão internacional. E hoje nós conversando com a irmã Vera sobre o processo de alimentação, a perseverança, como Deus fala com a gente para a gente meditar na palavra de Deus. Irmã Vera, vamos pegar umas dicas aqui de uns materiais, aquele que nesse momento tem trabalhado na vida da irmã. A gente já viu aqui que a Cidade Feliz, nesse momento, está fazendo aqui uma revisão sobre a Escola Ministerial de Profeta, né? Então já tem aqui uma direção, os irmãos estão vendo que tem tanto a Escola Ministerial em áudio, que os irmãos têm, como também tem o livro, a Escola Ministerial de Profeta. A dica, eu creio que para vocês também, é consultar o que vocês têm de disponibilidade já no site da Editora Vento Sul. Os downloads, tem muitos e-books disponíveis nesse momento. Então, quem sabe você ter um tablet, ter o celular. Olha aqui, ó, celular na mão, você que consegue botar uma dúzia de livros aí, com pouca capacidade de memória do teu celular, e você consegue ler muitos e-books. Para todo lugar que vai, está aqui, né? Uma cesta de livros, uma cesta de pães para você, disponível a partir aqui da tua mão. E assim você pode estar alimentando você a todo tempo, se alimentando. E vamos pegar aqui com a irmã Vera, senão eu falo demais aqui, as dicas que a irmã dá de dica para o povo de Deus nesse momento, ou aquilo que o Senhor tem trabalhado na tua vida agora. Bem, assim, o que o senhor mais tem trabalhado comigo é o seminário Fé, Dissipa, Apostasia. Porque eu, às vezes, chego até a ter medo da apostasia, nem tanto temor, assim, eu vejo que daí meio me desequilibro. Então, assim, eu recomendo que a gente venha fazer aquilo que o apóstolo, né, que o Ministério da Palavra nos orientou, da gente assistir uma ministração por dia, depois esperar mais um tempo e voltar. Porque esse espírito da apostasia, cada vez mais, ele se intensifica. E é para nós, os chamados para a igreja do Senhor Jesus. E aqui também na cidade da Feliz, na igreja da Feliz, nas quartas-feiras nós estamos ruminando a semi-escola de consagração. E nesta quarta-feira o tema foi: o que mais Satanás teme? Era o tema da ministração, que é a 11ª da semi-escola de consagração. E começa dizendo que o que mais Satanás teme é uma igreja consagrada. Então, veja só, e ali nesse tema também falava sobre apostasia. Então, na realidade, para eu me ver fora desse espírito, o que eu tenho que fazer? Tem que haver uma edificação de muros, que fala nessa ministração da semi-escola de consagração. E o seminário Fé, Dissipa, Apostasia, ele cria muros que não vão permitir que a apostasia me alcance, né? Então, a apostasia ela não vai conseguir entrar, porque uma casa murada, né, ela não vai dar lugar para o inimigo. Então, foi muito tremendo, assim, porque daí vai testificando aquilo que realmente a gente precisa comer. E eu vejo assim que muitos não têm levado a sério isso, do problema da questão da apostasia, né? Então, Fé, Dissipa, Apostasia, semi-escola de consagração, são alvos assim que, na realidade, é para que impedir que o inimigo avance na tua alma. Muito pelo contrário, que ele não tenha mais nenhuma brecha para te levar a apostatar. Porque eu ouvia uma ministração que dizia que uma igreja apostatada, ela é pior que o demônio. Eu não sei se tem coisa pior que o diabo, pior que o demônio, né? Então, e a apostasia, ela é um espírito que a gente não se dá conta que a gente está com ele. Eu mesmo ia dizer agora, a apostasia é um espírito, é uma doença, vamos dizer assim, um problema que você não vê avançar na tua vida, porque você não sabe quando está chegando. Talvez você esteja sofrendo já desse mal e não se deu por conta. Mas agora, em nome de Jesus, com essa dica aqui e esse chamado, você que foi chamado hoje para ouvir essa ministração aí, vai estar se tocando agora. Opa, Deus está falando através dos vasos que eu tenho que ter mais fé para dissipar qualquer problema de apostasia. A apostasia, como um todo, é o negar a unção do Senhor, o negar do falar, o negar que você não é uma coisa que é espontânea. Isso eu não quero. Você ouve e diz, não é comigo. Então, tome aí, porque eu creio que é contigo agora, hein? Exatamente. Então, eu creio assim que a gente tem que investir nisso aí.
E porque a apostasia, como é que ela começa? Eu já tenho desinteresse de abrir a palavra, de ouvir as ministrações apostólicas, esse osso, é bem exatamente isso aí, né? Então, a maior ferramenta, então, nós temos que edificar esses muros dentro de nós para que não venha avançar isso, porque está em derredor, assim, está em derredor mesmo, e eu sinto, porque às vezes quando eu quero ir para a palavra, comer, me alimentar, eu vejo que vem um sono, coisas que eu não sentia antes, que vem uma vontade de ficar só ouvindo, porque às vezes o que acontece? A gente troca, inclusive, a Bíblia, e daí só quer ouvir as ministrações. Não, mas com o Senhor eu não posso, se eu faço uma coisa, eu tenho que fazer a outra também. Né? Se eu oro, se eu medito, eu tenho que orar. Se eu medito, se eu oro, eu tenho que jejuar. Enfim, são várias... eu tenho que congregar. Então, são vários princípios que eu tenho que seguir. Né? Por outro lado, assim, algo que trabalhou muito na minha vida, assim, eu louvo a Deus, foi o seminário Partilhando Suas Fraquezas. Comigo também, viu, irmã? Não foi fácil isso aí. Não, assim, na realidade, eu nunca tive muita dificuldade de partilhar minhas fraquezas. Mas tinha uma dificuldade de ouvir as fraquezas dos outros, irmão Marcelo. Eu sempre fui muito exposta, assim, né? Uma rejeição até meio engraçada, até que Deus me mostrou que eu tinha uma rebelião oculta, né? Então, assim, partilhando nossas fraquezas. Então, eu tenho facilidade, assim, de compartilhar as minhas fraquezas, e sempre fiz isso, porque foi também o que me manteve de pé, né? Até porque, imagina, em 50 anos lá no mundo... irmão, meio século, né? Então, imagino que eu tinha para partilhar com os irmãos, né? Então, o Senhor sempre me deu essa graça. E coisas assim que eu tinha vergonha de partilhar com relação às minhas fraquezas, e principalmente dos meus filhos, até por uma questão de não exposição. Eu tive uma experiência aqui na Feliz, que um dia eu disse, irmã, eu vou precisar rasgar meu coração contigo, porque senão eu tenho certeza que o Senhor não vai vencer em mim, não vai vencer dos meus filhos que estão passando por essa. Mas, assim, te confesso que eu não fiz isso com ninguém, porque eu não queria expor meus filhos, e eu sei que é uma questão de orgulho. E aí compartilhei com ela, e depois compartilhei com os filhos que diziam respeito, que eu tinha aberto meu coração, e em seguida Deus foi começando a arrumar a casa, assim, e fazer verdadeiros milagres mesmo, assim, foi incrível a experiência. Mas voltando, partilhando nossas fraquezas, o que o Senhor me trouxe, assim? Aprender a ouvir. Mas a ouvir mesmo. O que Deus fez daí? O que o Senhor fez na minha vida? Botou vasos que ficam assim compartilhando muito tempo, e não dá tempo da gente falar. E o Senhor só dizendo para mim, ora e não julga. Sempre aquela coisa, não julga, não julga, não julga. Tenha paciência, seja tolerante. Então, assim, um exercício, e hoje eu agradeço muito a Deus, porque assim, eu sempre gostei que as pessoas me ouvissem. Mas daí, quando as pessoas começavam a falar, eu já interrompia. Isso que eu estudei muito sobre etiqueta social, né? Mas nessa área, misericórdia, né, Senhor? Eu sempre pecava muito. Então, essa foi a experiência que o Senhor começou a me trazer. Aprende a ouvir. E ontem eu tive uma experiência também aqui na Feliz. Eu ouvi uma pessoa, acho que umas 2 horas, assim. E aquilo foi muito leve para mim. Muito leve, enquanto que ela compartilhava as fraquezas, eu só clamava a Deus. Eu disse, Deus, eu não quero dizer nada de mim. Nada, por favor, toma conta desse negócio aqui. E ela falou, e aí depois, quando ela se calou, o Senhor diz, agora tu só diz isso, isso e isso. E eu vi que aquilo, assim, eu fui, acho que, mais tratada até do que a própria irmã. Tomara que ela tenha recebido tudo também, tenha sido, assim, curada e liberta e iluminada em algumas áreas. Então, assim, eu partilhando nossas fraquezas, além de eu compartilhar as minhas, eu creio que Deus, o que Ele mais quer, é que eu aprenda a ouvir a dos outros sem julgar, sabendo que se aquilo não aconteceu na minha vida, é pela misericórdia de Deus, mas que está subjugado na minha carne. Esse subjugado não quer dizer que eu estou liberta, está subjugado. Se eu penso que eu estou de pé, olha que Deus libera, né? Então, essas maravilhas que Deus tem trazido, e agora vai trazer mais um seminário, que pelo menos eu não vi ainda qual é o título, e vai trazer mais uma programação que se chama Pão Vivo, né? Eu acho que é Pão de Judá, Pão Vivo? Pão Vivo, Pão de Judá. Acho que vai ter uma programação ao vivo, né? Ministração apostólica. Isso é uma bênção, eu creio. Então fique ligado aí através do site Pão de Judá, hein? Exatamente. Então eu entendi que através dessa programação ao vivo, Deus vai fazer uma revisão conosco.
de tudo aquilo que ele já trouxe desde 1990 ou 90 e poucos, né, que iniciou a Igreja do Senhor Jesus Cristo, né, que Deus assim realmente começou a estabelecer aqui na Terra. Então, na realidade, irmãos, assim, tudo que o Senhor tem nos trazido, ele só tem o objetivo, nos levar para as bodas, para a glorificação. Porque a gente sabe que a salvação judicial, ela nos deixa no ato exterior, mas quando Deus nos chamou, ele disse, olha, não quero que tu fique no ato exterior recebendo luz natural. Eu te quero agora, quero curar, quero restaurar a tua alma. Então, adentra aí para o lugar santo. E o lugar santo tem sido uma mesa pura mesmo. Muitas pessoas dizem, vocês fazem do apóstolo um ídolo. Eu creio que não, muito pelo contrário, assim, eu creio que a gente tem um temor de ver que, na realidade, ele deixa a boca dele ser usada para Deus falar conosco, assim, faz cara a cara, né? Então, que Deus, assim, cada vez mais continue mantendo ele nessa posição de fidelidade ao Senhor e nós também de fidelidade ao Senhor e ao ministério da palavra. Porque mesmo que às vezes a gente tem algumas coisas que acha que o irmão podia ser assim ou assado, porque a gente sempre tem uns achismos, né? Que em nome de Jesus que hoje seja quebrado isso, né? Mas ele é a boca que Deus botou para nos trazer. Imagina o que seria de mim, né, irmão Marcelo? Seria de nós, né? Se não tivesse um vaso consagrado que se separou de forma que deixa o Senhor ser usado pelo Senhor e a gente poder receber de Deus tudo que já recebeu. É impossível, eu creio que chega a ser impossível, alguém que toque nesses materiais, veja tudo que o Senhor já foi transbordante conosco e ainda querer duvidar do que está aí, né? É muita, realmente, falta de fé daí, que é Deus falando contigo, né? É verdade. E aqui, né, irmão Marcelo, a gente tem o dano da amargura, que até eu quero contar assim, um fato que ocorreu comigo. Quando foi divulgado o nome desse livro, eu entendi o dono da amargura. E um dia eu fui num grupo familiar e disse, irmãos, que beleza, agora vem o livro que se chama O Dono da Amargura, e todo mundo caiu na risada, né? Não é dono, irmã, é dano. Daí eu disse, não, mas o dono da amargura é o diabo. Isso, esse. Então foi muito interessante. Eu fiquei assim um tempo achando que era o dono, e é o dano, realmente. O dono faz um dano, né, que é a amargura dentro de nós. Né? Então, na realidade, esses 3 livros, O Dano da Amargura, Rejeição, Dor Curável e A Glória da Criatura, tem que ser livro de cabeceira. Hoje para nós. E agora vai sair um novo livro, que também eu acho que vai complementar mais um pouco isso. E para mim também a Injustiça da Parte de Deus, que fala muito sobre a rejeição, que é um livro que eu também, assim, o meu está prático. Eu ainda tenho aquela apostila com espiral, então, assim, não tem parte que não esteja escrita, riscada, sublinhada. Um Ramo Digno da Seiva, também consulto, mas com uma dificuldade muito maior. Então, eu vejo que eu ainda tenho muita rebelião oculta, né, irmão? Então, eu tenho que ter o mesmo... Porque a injustiça da parte de Deus, parece que eu como assim com muita facilidade. O Ramo Digno da Seiva, eu tenho... Sabe quando um carro... ele atola assim numa graminha molhada, assim, né? Então, está com os pneus meio gastos, né? Então, eu fico meio assim. Por outro lado, o Senhor Serve com Servo, que tem também é um livro que eu vou bastante por causa da amargura que nos impede de liberar e pedir perdão, né, irmão? E a cura interior básica, a cura interior aprofundada, e que são estabelecendo o modelo do monte, são livros assim que sempre estão na minha cabeceira. CDs, Renovação da Mente, Guerra Espiritual, Batalha Espiritual, também são os CDs que Semi-Escola de Iluminação. É muito interessante o que a Semi-Escola de Iluminação fortalece meu homem interior. O CD é impressionante, eu fico assim, eu disse, Maria, só tu mesmo, assim. Então eu vejo que tem coisas assim que trabalham bastante na minha vida. E os seminários, assim, de maneira geral, mas agora na última hora é esse Fé, Discipa, Apostasia. Um seminário que eu tenho certeza que eu tenho que voltar é o Amar e Apacentar, por causa da dificuldade que eu tenho de apacentar, né? Primeiro, assim, eu preciso confessar para a igreja que não é uma coisa que eu goste de fazer. E sou muito procurada para isso. Às vezes eu digo, Deus, quem sabe... Deus é bom, né? Então, esse eu tenho certeza que eu tenho que voltar de novo, né? O Amar e Apacentar. E agora sim, Deus me trazia que Ele trouxe Amar e Apacentar,
A ele ouvir e fé, discípulo, apostasia, né? Trouxe esses 3 blocos, assim. Aliás, os 3 blocos de bem com pão, né? Amar e apacentar, a ele ouvir e fé, discípulo, apostasia. Eu creio que é o tema de hoje, assim, nosso, né? Veio junto, assim, porque na realidade, então foi um compacto assim que o Senhor nos trouxe, e eu tenho muita dificuldade no apacentamento, muita. Inclusive, aquele apacentamento virtual, até hoje eu não tive coragem. Eu peço perdão a Deus, só que o meu arrependimento acho que não tem sido genuíno, né? Porque eu não fiz até hoje. Então, amados, eu vejo assim que nós servimos a um Deus vivo, né? E como eu falei, eu já compartilhei isso também, eu sou filha dos materiais. Que quando eu cheguei na vida da igreja, claro que a primeira coisa que eu recebi foi uma apostila da depressão. Mas assim, ó, eu vi que aquilo foi um presente de Deus. Mas o que Deus me levou a começar a comer foi a semi-escola de unanimidade. Se eu lembro assim que o irmão Sérgio pegava 6, 7 fitas, cassete, e me dava, assim, me entregava. E eu ficava comendo aquele material, assim, os domingos inteiros, porque eu trabalhava na época, eu ainda estava no secular, e eu lembro, assim, que foi ali que eu comecei a ter discernimento do corpo de Cristo, discernimento do... Comecei a orar em línguas, que eu sempre compartilho isso, sozinha, ouvindo essas ministrações, não me assustei, achei bem tremendo, estava sozinha em casa, inclusive, e ali eu também comecei a já ter, assim, noções de... Porque o Êxodo 25:40 foi uma palavra também que o Senhor me trouxe logo que eu cheguei na vida da igreja. Ver tudo, e eu até nem entendi o que queria dizer aquela palavra, que eu tinha que fazer tudo segundo o modelo do monte. E ali eu também comecei a ter noções, e assim, Deus começou a mostrar assim dentro de mim, a inculcar dentro de mim o que era o tabernáculo, o que era a obra de Deus, né, através dessa semi-escola de unanimidade. Obviamente que eu também tive a oportunidade de fazer a semi-escola de libertação, e hoje é um outro material que eu sempre tenho recomendado para os irmãos, que fala sobre o poder latente da alma. São 5 capítulos, 5 ou 6 capítulos, e no final dessa apostila Semi-Escola de Libertação tem também uma ministração sobre apostasia. Imagina que foi a primeira semi-escola da Igreja do Senhor Jesus. Eu nem estava na igreja naquela época, e muito menos tu, né, Marcelo? Porque eu conheço tu... Eu sempre digo que quero compartilhar o testemunho do irmão Marcelo, porque assim foi muito tremendo, como Deus trouxe ele com tanta facilidade e rapidez. E que o Senhor o conserve até o fim, em nome de Jesus. Então, essa semi-escola de libertação foi a primeira semi-escola, e veja que ela é tão atual, porque o que o Senhor está nos alertando? Cuidado com a apostasia. O poder latente da alma vai se manifestar. E aí, o que o Senhor nos diz? Satanás se reveste de anjo de luz, e nem tudo que brilha é ouro. Né? Então, veja só, o Senhor, quando Ele estabeleceu a sua igreja, inclusive lá na minha cidade, né, que não interessa, porque a igreja é uma só, ela é universal, mas aprove a Deus escolher lá os mais durinhos, né? Então, porque isso no início assim me ofendia muito, e eu tinha certeza que eu era a mais macia, assim, né, que eu era um doce de gente, assim, que o meu coração era muito maleável e flexível. E aí quando Deus começou a mostrar a muralha, né, a rocha, assim, então, portanto, é verdade que Ele sempre me deu aquela palavra, que a palavra é martelo que esmiuça a penha. O Senhor começou a mostrar a penha do meu coração, e até hoje, né, assim, por isso que eu preciso de tanta palavra, né, irmãos? Então, de repente, um outro irmão não precisa tanta comida assim diária que nem eu, porque Deus sabe de cada um. Deus trabalha de maneira diferente em cada vaso, e Deus dá para cada vaso aquilo que realmente ele necessita. Então, eu nunca posso falar, mas a irmã Vera faz assim, eu também tenho que fazer. Cuidado, né? Tem coisas que realmente, né, são um padrão para todo mundo, mas na realidade nunca fica achando que um é mais espiritual porque fala bastante, porque come bastante ou isso. Porque eu vejo que o problema da igreja do Senhor Jesus se deu em primeiro lugar. O que aconteceu? Para não haver uma apostasia em massa, Deus teve que separar a igreja. Essa é a realidade, não sou eu que digo, é a Bíblia que fala isso. Né? Por outro lado, o que aconteceu? De tanta palavra, a gente, em vez de se humilhar, a gente se ensoberbeceu. E aí começou uma competição.
Quem sabe mais palavra, quem sabe mais versar sobre tal tema, sobre isso, sobre aquilo. E a gente deixou Cristo de lado. Eu senti isso, irmão Marcelo. E é isso que as coisas têm que começar a ser assim, ó. Tem que começar a ser dissipado isso. Porque, na realidade, assim, ó, Deus dá dons, dá talentos, dá habilidades, dons espirituais, sem arrependimento. Então, tanto é verdade que a mula falou com Balaão, né? Agora, dons ministeriais é só para o homem consagrado e santificado. Tem essa diferença, então, né? Então, eu nunca posso olhar para o irmão e dizer, eu queria ser aquilo que o irmão é. Até hoje eu peço perdão por as vezes que eu quis ser igual a uma outra pessoa. E principalmente nós mulheres, que adoramos de olhar para outra mulher e dizer que a gente gostaria de ser que nem ela. Né? E até a gente ministrou muito sobre isso. Todo mundo fica meio assim impactado, mas a gente não é grato e não é satisfeito como a gente é. A gente queria ser diferente. Então, o que é isso? Isso aí é incredulidade, é apostasia. Porque, na realidade, eu estou dizendo, olha, tu não soube me fazer. Não é assim? Então, eu tenho que estar contente do jeito que eu sou, como eu sou, porque Deus vai realmente restaurar minha alma e vai me deixar exatamente como Ele quer que eu seja. Como eu sou muito falante, eu orava muito, e aí pegava as palavras da Bíblia, assim, bem legalista contra mim mesmo, para Deus fechar minha boca, eu não queria mais falar, que eu queria ser muda, assim, fazia umas orações horríveis, me amaldiçoando. E uma noite ele disse, acho que ele vai largando a linha, né, e vai te deixando. E uma noite ele disse assim para mim, claramente, pergunta para mim como eu quero que tu sejas. Bom, né, Marcela? Eu calei a minha boca, pedi perdão. Isso tudo por quê? Porque a palavra nos ilumina. Né? Mesmo que eu profetizava, eu lembro quando eu cheguei na vida da igreja, nos domingos eu tinha de folga. Eu acordava às 5 da manhã e ficava meditando na palavra até o horário do culto. Então, seguido eu peguei a palavra. Então, eu chegava no culto, ficava louca de medo que me chamassem, né? Porque eu sabia tudo ali, eu tinha um monte de coisa para compartilhar. E aí, olha o que eu fazia. Eu pegava uma palavra que tem em Êxodos e ficava assim, profetizando. Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, para não me chamar. Eu passava profetizando aquela palavra para ninguém me chamar. Aí chegou uma época que eu era chamada. Aí depois teve uma época que não me chamavam mais. Daí eu ficava... Na rejeição. Não me chamaram, mas... Então veja o que Deus tem que fazer para nos levar ao equilíbrio. Então hoje a gente tem que saber, se eu sou chamada... Peça misericórdia, peça graça. Se eu não sou, agradeça, né? Porque nós vamos ser cobrados por todas as nossas palavras, né? Então, o de bem com pão é algo diário. É de dia em dia, de fé em fé e de glória em glória. Que bênção! E nós estamos aqui partilhando com a irmã Vera e você ganhou hoje mais do Senhor. Muitas dicas, hein? Muita coisa, muita orientação para você poder meditar. Então, leve até o Senhor. Porque o Senhor também nos diz, testai os espíritos. Tudo aquilo que você sentiu que é de Deus, siga aí de acordo com o teu coração. Aquilo que não é de Deus, em nome de Jesus, seja dissipado da minha vida, da tua vida, da vida da irmã Vera. E nós aqui partilhamos que nós desejamos levar para você só o que é do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço aqui a tua participação, a tua sintonia conosco. Obrigado aqui, irmã Vera, pela participação, viu? Ficamos por aqui. Até o próximo programa. TV Menorá apresentou De Bem com o Pão.